Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Priscila Brandecker, psicóloga, e eu vim conversar com vocês nesse vídeo hoje a respeito de Winnicott, a teoria winnicottiana. O que é isso? De quem você está falando? Quem é esse tal de Winnicott? Donald Woods Winnicott. Ele era um pediatra, ele era médico e ele cuidava de muitas crianças e muitas famílias. No decorrer da sua profissão, ele se deparou com os escritos das teorias de Freud, das teorias de Melanie Klein, da psicanálise, e ele ficou muito encantado com tudo que ele leu. E aí ele criou, aos poucos, a sua teoria, baseado em tudo que ele estava lendo, descobrindo a respeito da psicanálise e depois, mais adiante, do que vem a ser a psicologia. Um dos conceitos fundamentais de Winnicott que eu queria aqui colocar para vocês é que muitas vezes as pessoas confundem a teoria winnicottiana. Por ele ter sido pediatra, as pessoas acreditam que o Winnicott, ele é quem atua pela teoria winnicottiana, atende apenas crianças. É um psicólogo especializado em atendimento infantil, e que o Winnicott em todos os seus escritos, nos seus livros e nas suas postagens todas, ele falava muito da relação mãe-bebê e da relação do bebê com o ambiente. Então, as pessoas confundem um pouco, achando que quem atua através da teoria winnicottiana só atende crianças ou só está habilitado para atender esse público, o que não é verdade. Então eu vim conversar aqui um pouquinho com vocês hoje para que vocês possam entender e para que vocês possam comentar aqui o que vocês acharam a respeito sobre a teoria winnicottiana aplicada aos adultos. Como seria isso? Talvez eu vou falar aqui uma linguagem bastante simples para que todos possam entender, até mesmo para quem não é psicólogo, não é psicóloga e gostaria de conhecer um pouco sobre essa abordagem, porque não é uma abordagem muito conhecida. O Winnicott não é tão falado, não é tão conhecido como Freud, por exemplo. Então, existe uma certa confusão aí, como é que funciona, o que acontece. Então, eu vim aqui conversar e vim aqui explicar um pouquinho para vocês. Bom, o primeiro ponto, que a teoria de Winnicott diz que nós nunca deixamos de amadurecer. Esse ponto da teoria dele é um dos pontos que eu mais gosto e que eu mais admiro, porque ele diz que nós amadurecemos até o momento da nossa morte. Até esse momento nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, nós estamos crescendo. Então não existe isso de dizer que com 40 anos ou com 50 anos eu já estou maduro o suficiente e eu não tenho mais nada para aprender, ou eu não tenho mais nada para amadurecer. E ele diz que não, que nós estamos em constante evolução, em constante aprendizado, e que sim, até o momento da nossa morte nós estamos em processo de amadurecimento. Isso é muito legal. Por quê? Porque, voltando aí a teoria para a parte adulta, às vezes alguns momentos, algumas fases da nossa vida, elas não são tão completas como elas poderiam ser. Então, às vezes a nossa infância teve algum percalço, às vezes a nossa família teve algum acontecimento traumático, às vezes na família faltou alguém ou faltou alguma coisa muito importante para a existência, para que a pessoa possa crescer de forma saudável em todos os aspectos, seja alimento, seja moradia, seja cuidado. Então, tudo isso que a gente pode dizer que falta, que não é uma coisa completa, ela pode deixar e fazer com que essa criança, esse adolescente, esse adulto não amadureça da forma como ele poderia amadurecer se tudo transcorresse de forma ok, de forma tranquila. Então, por exemplo, crianças
ou bebês que não tiveram as suas mães, que não puderam crescer com as suas mães por algum motivo. Então essas crianças, mesmo que tenham cuidadores muito bons e tal, ela terá alguma lacuna, ela terá alguma dificuldade em algum momento, né? Algumas mais, outras menos, dependendo do tipo de cuidado que ela tiver, porque a figura principal, aquela figura mesmo que vai amamentar, que vai cuidar, que vai ter todo esse cuidado de segurar o bebê no colo, de trocar roupa, de dar banho, né? Seja o pai ou seja a mãe, mas nós dizemos muito da figura da mãe, porque a mãe é quem está gerando o bebê e quem vai amamentar o bebê. Então o primeiro contato, o contato mais forte é realmente com a figura materna. O Winnicott fala bastante disso, até mesmo porque ele foi pediatra, então ele observava muito bem isso, e ele sempre dizia que as crianças que não tiveram um ambiente favorável, essas crianças elas tinham mais dificuldades no processo de amadurecimento. E ele diz que o primeiro ambiente, esse primeiro ambiente é a mãe. É considerado como ambiente, né? Porque é a mãe que vai mostrando o mundo para essa criança aos poucos, que vai apresentando esse mundo em doses homeopáticas, como ele dizia. Então, aos poucos, essa mãe vai mostrando que o corpinho dele é diferente do corpinho dela, né? Que aquela mãozinha que ele tá colocando na boca é dele mesmo, que aquele pé que ele tá pegando é dele, né? E que tem o quente, tem o frio, e que tem outras pessoas, outras vozes. Então a mãe que vai introduzindo a criança no mundo, com outras pessoas também, com o pai, com a avó, com o vizinho, com amigos. E aí ele diz que se nesse processo, por exemplo, uma mãe que tem depressão pós-parto, ela não está conseguindo lidar com esse bebê, ela não consegue olhar, e o olhar para ele é muito importante. Então, o que isso quer dizer na vida adulta? Se você não teve esse olhar, se você não teve esse cuidado, você fica a vida toda procurando, ou a vida toda com essa lacuna que pode se desenvolver de determinadas maneiras diferentes, de diversas maneiras, no seu relacionamento com as pessoas, nas suas ausências, nas suas dores, nas suas tristezas. E às vezes isso é imperceptível, às vezes você não sabe que você tem isso, e não que isso não possa ser de alguma maneira restaurado. Então, por exemplo, se nesse primeiro cuidado a mãe teve uma depressão pós-parto, e aí logo de imediato isso é percebido, é cuidado, tem uma pessoa ali para dar um suporte para essa mãe, ou um pai é muito presente, ou tem alguém ali para fazer esse papel, a criança ela não vai sentir isso de uma maneira tão forte, né? E aí o que ele diz na teoria, já pulando um pouquinho mais para frente, que nós temos estágios de dependência na vida. Então isso não só com crianças, mas com adolescentes e com adultos. Então nós temos o estágio de dependência absoluta, quando dependemos de forma absoluta de alguém, como por exemplo quando somos bebês, que não conseguimos fazer nada sozinhos, não conseguimos nos alimentar, não conseguimos tomar banho, não conseguimos trocar de roupa. Então a dependência absoluta, nós precisamos de alguém, inclusive para falar o que está sendo feito, o que está sendo colocado. Depois na fase de dependência relativa, né, e que você depende um pouco, né, para uma fase de dependência absoluta, entre aspas, porque na verdade ele diz que nós nunca somos completamente independentes, porque nós sempre dependemos uns dos outros a vida toda, e isso é saudável de uma determinada maneira. Então, quando já adultos estamos numa fase de dependência absoluta, né? Isso é um sinal de que quando criança ou quando adolescente, esse mundo externo não foi apresentado de uma maneira com que essa criança fosse capaz de perceber que ela dá conta do mundo, que ela sabe se virar, que ela sabe fazer sozinha. Então ela acaba ficando muito dependente de alguém
que lhe fale o que ela tem que fazer, que proteja, que esteja ali. Então ela não consegue ir para o mundo. E na fase de dependência relativa, muitas vezes o adulto, ele duvida da sua capacidade. Às vezes ambientes muito críticos, uma família muito crítica, uma mãe ou um pai, alguém que é muito crítico, que sempre tem alguma coisa para falar, que não tá bom e tudo. Então essa pessoa vai crescer duvidando da sua própria capacidade, duvidando da sua potencialidade. E aí então tudo isso é trabalhado. Então tá vendo como não é só para criança? Porque na criança a gente vê a fase de dependência absoluta quando é bebezinho, tal, ele não consegue fazer nada. Dependência relativa quando já começa a andar, começa a levantar e cair, começa a pegar as coisinhas, começa a comer algumas coisas sozinho. Então é lógico que é muito mais visível isso quando a gente fala de uma criança, de um adolescente. Mas quando a gente fala de um adulto, isso também é muito possível. Porque na verdade, quando nós adoecemos, quando nós não estamos bem, e nós nos colocamos no mundo, é a nossa criança ferida que está ali se colocando. Quando nos magoamos, quando nos chateamos, quando achamos que não vamos conseguir, quando temos medos, inseguranças, quando temos ciúmes, quando temos irritação, nervoso, estresse, é sempre a nossa parte infantil, a nossa parte não amadurecida que aparece nesses momentos. Então, tudo isso é analisado na clínica winnicottiana com adultos. Tem muito mais coisa para falar, mas eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu queria só colocar para vocês como que isso é trabalhado na sessão de terapia com os adultos, né? Então, os adultos trazem as questões e a gente vai trabalhando o amadurecimento para que a pessoa também dê conta de perceber e também, às vezes, de parar de culpar as outras pessoas e também tentar resolver as suas questões por si só, ou então tentar encontrar alternativas diferentes daquelas que a sua família colocou, que eram melhores, que eram corretas, que eram saudáveis. Então, na clínica a gente vai atuando nesse processo de amadurecimento e assim como as crianças também, a gente vai tentando identificar o que é real, o que é imaginário, o que é fantasia, no sentido de tentar identificar, né, da onde vêm alguns pensamentos, da onde vêm algumas atitudes e o que está por trás disso, quais são os medos e as inseguranças reais ou imaginárias que estão por trás disso. Então, eu queria apresentar um pouquinho para vocês sobre esses aspectos da teoria winnicottiana. Tem vários outros, tem falando sobre a criatividade, tem falando sobre objetos transicionais, tem falando sobre delinquência, privação, tem muita coisa bacana na teoria de Winnicott, mas para simplificar, eu queria falar hoje sobre essa temática e eu espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil. E se você quiser comentar alguma coisa aqui, fique à vontade. Se você quiser ouvir mais sobre a teoria também, fique à vontade, comenta aqui que eu posto mais conteúdos também. Se você achar que esse conteúdo pode ser útil para alguém, por favor, compartilhe e coloque aqui o seu like, siga meu canal e nos veremos então nos próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada pela atenção.